Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Na edição de hoje a gente vai falar a respeito da seca que está atingindo todo o estado de São Paulo. O governo também anuncia o encerramento da greve em várias universidades do país. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara começa mostrando a situação das queimadas no Brasil. A gente vai ver que a situação está bem séria. Vamos ver. O Cerrado brasileiro é o bioma com o maior número de queimadas no país. Nos últimos 8 meses foram registrados 27 mil focos de incêndio. Para tentar reduzir este número, o governo preparou um plano de ação que vai monitorar a região para tentar combater e prevenir os incêndios. Acompanhe na reportagem produzida aqui na redação da NBR. Por causa das queimadas, o Brasil é considerado o 6º maior emissor de gases que provocam efeito estufa, destruindo a camada de ozônio, tornando a temperatura da Terra mais alta. Mas por que tantas florestas pegam fogo no país? É que a queimada é muito utilizada na agricultura para limpar a área para renovar o plantio. É uma ação controlada, mas quando sai do controle, vira incêndio. E a imagem que se vê é essa. Tudo queimado. Nesta área de proteção ambiental, no Distrito Federal, o fogo destruiu 45 hectares em poucos minutos. Foi queimado uma área muito grande porque é um descampado, o vento aqui é muito forte, ele leva o fogo numa velocidade razoavelmente rápida. São cerca de 15 mil tipos de plantas no Cerrado brasileiro, mais de 300 espécies de animais. 5% da biodiversidade mundial estão aqui. O lugar também é conhecido como berço das águas, por abrigar nascentes das principais bacias hidrográficas. O Cerrado se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ocupa 24% do território nacional. O Cerrado pede socorro. Cerrado é o bioma mais desmatado, é o bioma que tem perdido anualmente quilômetros e quilômetros de áreas naturais, inclusive que ainda eram remanescentes, ou seja, aquelas áreas que não haviam sido tocadas e não alteradas, ou seja, a gente está perdendo a biodiversidade que a gente nem conhece. De 1º de janeiro a 18 de agosto desse ano, já foi registrado o maior número de focos de incêndio. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram mapeados 27 mil pontos de fogo. A Amazônia vem em segundo lugar, com 11 mil focos de queimadas, seguida pela Mata Atlântica, com 3.500 focos. Os incêndios no Cerrado hoje, no Brasil de uma maneira geral, cresceram em relação ao ano anterior, mas porque nós tivemos um ano muito baixo, uma quantidade de... O ano passado teve muita chuva, teve acúmulo de matéria orgânica, e como o ano de 2010 já tinha queimado, então a gente tinha pouco matéria orgânica. Do ponto de vista técnico, a queimada só é admitida em situação de emergência, como controlar pragas na lavoura. Mas o sistema, por ser de baixo custo, é usado de forma indiscriminada pelo agricultor e causa prejuízos. Além de afetar o solo, a queimada polui o ar, a água, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Para reduzir o número de queimadas no país, o governo preparou o plano de ação que prevê resultados para 2020. É um incentivo à produção sem o uso do fogo. Então existem alternativas, existem técnicas que permitem ao produtor, desde o pequeno ao grande produtor, produzirem sem terem que queimar aquele resto de vegetação que ficou do ano anterior. Muito bem, a gente viu aí como é que está a situação no país e o tempo no estado de São Paulo está crítico. A gente vê agora com informações do Clima Tempo. Agosto, tradicionalmente, é um mês de seca em São Paulo. A média de chuva na cidade é de 40 milímetros ao longo do mês.
Mas agosto de 2012 deve terminar com chuva abaixo do normal. Até agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva acumulado está próximo de zero. Com o ar muito seco e a falta de chuva, ocorre a queda nos níveis de umidade. Nesta terça-feira, a umidade do ar baixou muito na região metropolitana de São Paulo. O índice no aeroporto de Congonhas caiu para 10%. Um valor tão baixo como esse não era registrado desde setembro do ano passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal para a saúde humana é de 60%. E nesta época do ano, com tempo bastante seco, os problemas respiratórios aparecem com mais facilidade. A gente nota nessa época que tem um aumento mais ou menos entre 25% e 30% dos atendimentos nos quadros respiratórios. E as crianças pequenas da faixa etária dos lactentes são os que mais sofrem nessa época. É o caso de Gabriele. Tatiana notou sinais do corpo da filha. Chiando, tossindo, ficando cansada, ao ponto de trazer ela para o hospital, a qual constatou que ela está com bronquite asmática, Este especialista em medicina preventiva fala sobre alguns dos principais sintomas. Que são a congestão do nariz, congestão da garganta e, naturalmente, o agravamento disso em relação à parte pulmonar, brônquia, etc. Com o tempo muito seco, o ar fica cada vez mais sujo. No horizonte da cidade é possível observar a camada de poluição. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, monitora a qualidade do ar na região metropolitana e avalia o nível de poluição no ar que respiramos. A qualidade do ar nas estações da capital tem atingido nível regular. Quando a gente tem tempo seco, significa que tem bastante estabilidade atmosférica, portanto, as condições são desfavoráveis à dispersão dos poluentes. A gente tem os níveis que a gente chama de qualidade do ar, que é classificado entre boa, regular, inadequada e, enfim, outros níveis, Quando atinge a qualidade inadequada, significa que ultrapassou o padrão de qualidade do ar e aí as concentrações podem provocar efeitos na população, na saúde da população. As condições do tempo nos próximos dias são favoráveis para o aumento da concentração de poluentes. Segundo os meteorologistas, por enquanto não há previsão de chuva significativa em São Paulo. As condições não vão mudar muito nos próximos dias. Essa grande massa de ar seco que está cobrindo o sudeste do Brasil e todo o estado de São Paulo, ela é muito forte. É preciso que tenha uma frente fria que seja forte o suficiente ou que tenha uma massa de ar polar intensa que consiga empurrar esse sistema, que consiga quebrar o bloqueio da massa de ar seco. Isso não vai acontecer tão cedo. Pelo menos até o final do mês, o sol vai continuar predominando. Nós vamos ter calor durante as tardes e friozinho durante as madrugadas e as condições desfavoráveis para a dispersão dos poluentes, ou seja, nós vamos continuar com ar bem poluído em São Paulo. Muito bem, vocês viram aí, E segundo a previsão do tempo, não existe, segundo o Instituto Meteorológico da Unesp em Bauru, não existe previsão de chuva para Jaú para os próximos 15 dias. Vai vendo só, a situação está bem complicada aqui. Lembrando que a gente também está passando pelo racionamento de água, Os bairros da parte de cima aqui do Rio Jaú estão com racionamento de água na parte da tarde e da noite, em alguns bairros apenas durante a tarde. E nessa época de tempo seco, os médicos não recomendam a prática de exercícios físicos, a não ser em exceções, em raras exceções, quando se trata de uma corrida organizada, que vai ter... Diego, coloca aí imagens pra gente. A gente vai ter nesse final de semana, tá aí, a matéria do esporte, isso, 10 km cidade de Jaú, que vai acontecer no dia 25 de agosto, às 5h30 da tarde, ou seja, já é um horário mais tranquilo e é uma corrida organizada. Vai ter distribuição de águas, frutas, isotônicos, barras de cereais, ou seja, ninguém vai ficar desidratado durante essa corrida que acontece dia 25 de agosto, um novo percurso. Essa corrida, por acaso, faz parte do calendário oficial das comemorações do aniversário da cidade. E amanhã, sábado, acontece o Mac Dia Feliz, que a gente divulgou durante todo o mês aqui na TV Câmara. Você que já comprou o seu ticket por R$10, se ainda não comprou, dá tempo de comprar lá no Bazar do Amaral Carvalho, com as voluntárias do Amaral Carvalho, por R$10 você compra o ticket, ajuda a Fundação Amaral Carvalho no tratamento do câncer que
afeta as crianças, né, que vêm se tratar aqui no Amaral Carvalho. E caso você não comprou o ticket e queira comprar amanhã diretamente no McDonald's, você também contribui, já que o valor da venda do lanche do Big Mac, com desconto do imposto, será também revertido para a Fundação Amaral Carvalho. Tem o comercial aí, a gente vê agora. O Mac Dia Feliz está chegando. É sábado 25 de agosto. Você vai ao McDonald's e pede um Big Mac. Assim você ajuda a devolver o sorriso para milhares de crianças. Quem participa do Mac Dia Feliz colabora com a maior campanha pela cura do câncer infanto-juvenil do Brasil. Participe! Sábado 25 de agosto. Transforme Big Mac em sorrisos. Muito bem, tá aí, então, lembrando todo mundo. Essa campanha, né, do Mac Dia Feliz começa amanhã, às 9 horas da manhã, com uma carreata que sai do Amaral Carvalho, percorre vários pontos da cidade e termina lá no McDonald's. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nessa você vai, né, Veidson? Veidson tá de volta, estava em Brasília fazendo o curso de Tecnologia da Informação. A saída é do McDonald's, a saída 9 horas do McDonald's. Na carreata você vai, na corrida não. Corrida não. O Veidson vai comer o lanche, vai ajudar a Fundação Amaral Carvalho a fazer a parte social que lhe cabe, né, Veidson? Correr, por enquanto, não. Bom, vamos falar agora, vamos mudar de assunto. O governo federal anunciou que pelo menos 36 universidades do país que estão em greve, né? Faz tempo que esse povo está em greve, devem retomar as atividades em breve. Vamos ver. O ministro Mercadante afirmou que na próxima segunda-feira, 36 universidades federais, entre elas a do Ceará, vão retomar as atividades. E o governo exige reposição integral das aulas. Já a União Nacional dos Estudantes, a UNE, trouxe à presidenta Dilma Rousseff uma reivindicação ligada a investimentos. A UNE reivindica um investimento de 10% do PIB, algo em torno de 230 bilhões de reais na educação brasileira nos próximos 10 anos, que é o que está previsto no Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso Nacional. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu o investimento, mas afirmou que o Congresso Nacional precisa indicar a fonte de recursos. O governo não tem dificuldades de tratar desse tema se os 10% forem uma meta, uma possibilidade histórica na próxima década. Agora, o problema fundamental é que o Congresso tem que definir de onde vem esse dinheiro. Qual é a fonte de financiamento concreta? Porque no orçamento o recurso só entra se tiver definida uma fonte. Como dificilmente o Congresso vai aumentar impostos para poder garantir esse aumento de recursos para a educação, e como nós não temos margem para tirar das outras áreas, saúde, segurança, para a educação, o melhor caminho é encontrar uma fonte viável e que aumente cada vez mais a receita. E o governo só vê uma fonte que realmente viabiliza essa trajetória, que são os royalties do pré-sal, os royalties do petróleo, não daquilo que já foi dividido, mas os royalties daqui para frente, e o fundo social, pelo menos metade do fundo social, que é o regime de partilha, e todos os royalties, 100% dos royalties, do petróleo e do pré-sal, financiando a educação. Esse é o compromisso da presidenta, é o compromisso do governo, é o que nós vamos lutar para que o Congresso defina. Tudo bem, eu quero só saber como é que eles vão fazer para se virar e resolver mais de 3 meses de greve, né? Muitos estudantes de Jaú, por exemplo, que estudam em São Carlos, foram atingidos por essa greve, né? O Carlinho estava aqui falando, o pessoal vai passar o Natal, o Réveillon, né, Carlinho? Tudo estudando. E a polícia rodoviária está fazendo blitz, orientando motoristas. Vamos ver. Essa blitz no posto policial federal da BR-040, perto de Brasília, foi um pouco diferente. Em vez de policiais em busca de irregularidades no trânsito, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Pelo menos 140 motoristas foram atendidos só neste posto do Distrito Federal. Uma pausa para saber como anda a saúde do condutor. Aqui nesse stand, por exemplo, ele recebe a vacina contra várias doenças. Já nesse outro stand, ele recebe orientações sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E nesse stand aqui, ele faz o exame para saber se tem hepatite C. Doutor, qual que é a importância desse tipo de exame para os motoristas?
Olha, na realidade é o seguinte, você tem uma população adulta, né, acima de 18 anos. Essa é uma população que é a mais atingida pelo vírus da hepatite C, uma vez que o vírus da hepatite C causa uma doença que é silenciosa. Apenas com esses testes é que a gente vai conseguir descobrir pessoas que estejam com o vírus antes de chegar numa fase final da doença com cirrose hepática, câncer hepatocelular. Ao todo, são 5 etapas de exames e orientações. Foram analisadas a visão, a força manual, a frequência cardíaca e a pressão arterial, além do colesterol e a glicose dos motoristas. Dados do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal apontam que 85% dos caminhoneiros sofrem de obesidade e 35% têm pressão alta. Antônio Rodrigues está na estrada há 15 anos. Ele passou por todos os exames e ficou satisfeito pela oportunidade. Isso é muito bom de fazer isso aqui, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que tem, né? Descobre imediatamente uma doença um pouco difícil de resolver, né? E com esses exames aqui você sabe que está tudo ok, está pronto para trabalhar, né? Pronto para andar nesse trânsito que é um pouco difícil, né? Isso é muito gratificante a gente. A ação acontece em rodovias de todo o Brasil. Em 6 anos, mais de 58 mil motoristas já foram atendidos. O objetivo não é apenas avaliar a saúde do condutor, mas também evitar acidentes. Um dos motivos, né, que fez com que a Polícia Rodoviária buscasse esse tipo de trabalho é justamente a redução de acidentes. A gente sabe que existem acidentes que às vezes não tem uma causa ali aparente, né? E aí o caminhoneiro ele pode ter tido um mal súbito, como por exemplo um infarto, ou mesmo desmaiado na condução do veículo, ou até dormindo ao volante, em virtude de carga horária excessiva ou um problema de saúde. Então, pensando nisso, se desenvolveu essa atividade com o objetivo justamente de orientar o caminhoneiro de que ele tem que cuidar da saúde dele para ter uma condução do veículo mais tranquila. Tudo bem, a gente falou a respeito do tempo seco, né, no estado de São Paulo, aqui em Jaú principalmente. Vamos dar uma olhada, a TV Climatempo mandou pra gente a previsão do tempo aqui para nossa região, vamos ver. O Sudeste continua com mais umidade em áreas como o Espírito Santo, também no Nordeste de Minas Gerais e no Norte do Rio de Janeiro. Nas outras áreas da região, a presença de um ar mais seco dificulta a ocorrência de chuva, mesmo com o aumento da nebulosidade. A semana termina com sol em quase todo o sudeste do Brasil e para a maioria das áreas da região não há previsão de chuva. O tempo segue instável em todo o Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro e nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha, onde acontecem períodos com sol e pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 13 graus em São Paulo e de 14 em Belo Horizonte, máxima de 25 graus em Vitória e de 29 no Rio de Janeiro. E o fim de semana começa com mais sol e calor durante a tarde por quase todo o sudeste do Brasil. O tempo permanece úmido e cheio de nuvens em todo o Espírito Santo, no Vale do Rio Doce e no norte do Rio de Janeiro, onde pode chover a qualquer hora do dia. O domingo será de mais pancadas de chuva em todo o Espírito Santo e pelo Vale do Rio Doce, mas na maioria das áreas do Sudeste o sol predomina e por enquanto não há previsão de chuva. Mas o tempo começa a mudar um pouco em São Paulo. Isso porque uma frente fria que vai passar pelo litoral paulista vai deixar o céu com muitas nuvens em todo o leste do estado. E em áreas como a capital, durante a noite, a possibilidade de garoa. Muito bem, tá aí a previsão do tempo, como eu tinha falado para vocês, segundo o Instituto de Meteorologia em Bauru, não existe previsão de chuva para Jaú nos próximos 15 dias. É usar roupa leve, comer coisas leves, né, e evitar atividades físicas nos piores horários, horário das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Ou então fazer que nem o Veidson, evitando desde sempre, né, Veidson, para não ter risco com o tempo seco que está prejudicando a cidade. E também as queimadas, né, que precisam fiscalizar. Alô, pessoal, vamos fiscalizar as queimadas que estão proibidas no município. Estava esquecendo já de falar para vocês, curtirem a página do Jornal da Câmara no Facebook, facebook.com/Jornal da Câmara. O Kaique está aqui, aproveitar e agradecer ele que fez a página ontem. Mais de 60 pessoas já curtiram a página. Temos um minuto ainda, Carlinho?
Bom, lembrando vocês então, Mac Dia Feliz amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a carreata que sai do McDonald's. Você que ainda não comprou o seu ticket, dá tempo de comprar ali no Bazar do Amaral Carvalho ou então com todas as outras voluntárias que representam a Fundação Amaral Carvalho. Lembrando que 100% do dinheiro é destinado para o tratamento, né, das crianças que são atendidas pelo Amaral Carvalho. E essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente vai ver agora o horário eleitoral gratuito. Uma ótima tarde, um bom final de semana. Tchau, pessoal!